Ora bem, vamos falar de agricultura. Agricultura. A de agricultura é biodiversidade. Vamos todos aprender o que é sustentabilidade. As aventuras da PAC. Olá, o meu nome é PAC. Vou levar-te a conhecer os segredos da agricultura. Vamos viajar por todo o país para aprender de onde vêm os alimentos que consomos e o que fazem os agricultores para os produzir. Eu conheço todas as regras europeias que garantem que os alimentos são produzidos com segurança e qualidade sem afetar o planeta. Queres saber como? Vem comigo e com o Pedro para descobrir. Meninos e meninas, estamos no mercado. Haverá lá sítio melhor para exemplificar toda a quantidade, toda a variedade que é produzida pelos agricultores, um pouco por todo o mundo, todos os dias. Pois é, em qualquer mercado, mas particularmente nos mercados portugueses, encontramos uma quantidade incrível de produtos e sempre em abundância, em quantidade. Ora, tudo isto tem muito que ver com a PAC, Política Agrícola Comum. Pois é, a nossa amiguinha PAC, na verdade, tem 60 anos. Em torno disso. Foi em 1962 que ela nasceu. Todos os ministros e dignatários e diplomatas, na altura dos 6 Estados fundadores da União Europeia, estiveram a discutir durante 140 horas, muito tempo, até criarem as regras que são a base da política agrícola comum. O objetivo era simples: que nunca faltasse comida de qualidade, alimentos de qualidade, em todos os locais da União Europeia. Ora bem, com o passar do tempo a União Europeia foi evoluindo. Hoje em dia já tem quase 30 países e, portanto, as suas preocupações também foram evoluindo. Hoje em dia não estão apenas na abundância dos alimentos, as preocupações estão também no combate às alterações climáticas e na preservação do ambiente. A PAC é muito importante, torna os alimentos mais acessíveis, além disso também preocupa-se com o bem-estar dos animais, também combate ou tenta combater as alterações climáticas, porque a agricultura bem gerida e bem feita é sustentável e amiga do ambiente e, claro, certifica sobretudo que os alimentos que nós vamos consumir são de qualidade, têm uma boa origem e que foram produzidos de acordo com certas regras. A PAC é de facto muito importante. E nós, ao longo de vários programas, estivemos a descobrir de que várias formas ela é importante. Porque nós vamos mostrar, ao longo de todos estes programas, e já mostramos também ao longo de todos estes programas, que há vários momentos da agricultura que são muito interessantes de ver e há segredos muito giros para vos contar. Mas houve mais algumas coisas que andámos a colher com os nossos amigos noutros episódios. E estas não cresciam em árvores. Eram o quê, Pedro? Todas as bancas do mercado estão sempre bastante movimentadas porque são tantos os produtos e são todos tão bons. Mas lá está, há muitos casos em que os produtos vêm assim de uma parceria, de uma equipa entre os homens e a natureza. E isso só é possível graças a muitos anos de saber acumulado, muito conhecimento passado de geração em geração pelos agricultores. Os pais ensinam os filhos, os avós ensinam os netos. E assim, há técnicas que vão sendo aprendidas ao longo de anos e anos para que se possam transformar certas coisas que vêm das árvores em produtos muito importantes. Nós ficámos a saber muito sobre cortiça, ficámos a saber muito sobre azeite, mas também podíamos ter ficado a saber muito sobre o mel, por exemplo, ou sobre tantos outros produtos em que, como eu disse, o homem e a natureza fazem equipa. É verdade, Pedro. Há mesmo muitos produtos em que a humanidade e a natureza fazem equipa. E fomos a Mirandela ver como os frutos das oliveiras se transformam em azeite. Com a ajuda dos nossos amiguinhos, estivemos a cuidar de um olival, para que um dia as azeitonas possam ser transformadas em azeite. Isto se antes não forem transformadas em pintura facial, porque com amigos traquinas como estes, tudo é possível. E quando eles descobrem que a azeitona colhida da árvore pode dar esta tinta, acaba sempre pintado. Por falar em pintura, também andámos a pintar sobreiros. Sim, sobreiros, as árvores de onde é extraída a cortiça. Este material é muito útil não só para fazer rolhas, como para ser usado na construção e até em naves espaciais. E para dar uma ajuda aos agricultores que tratam destas árvores, os nossos amigos andaram a marcar os sobreiros com o número que indica o ano em que foi retirada a cortiça a cada tronco. Claro que depois a criatividade falou mais alto, mas entre corações e bonequinhos,
Lá ficou marcado o número 2, ali algures no meio dos troncos. Descobrimos segredos dos produtos que vêm das árvores, como o azeite e a cortiça. Mas há outros presentes muito importantes que as árvores nos dão todos os dias. Consegues adivinhar quais são? Frutas. Chegamos ao mercado, estão ali na banca. Mas de onde é que elas vêm? Como é que elas nasceram? Onde é que está a sua origem? Tudo começa nas flores. Sim, verdade, nas flores. Se não sabiam, já vão saber. Sabem vendo os nossos programas e sabem também vendo um bocadinho que vamos agora contar a seguir. Mas nós contamos, no fundo, a história passando por 3 frutos muito importantes. As maçãs, que ainda vimos bebés a transformarem-se da flor em fruto. As peras, que depois vimos ainda pequeninas a crescer antes de chegar nesta forma. Andámos a mondar, muito importante. E também as laranjas, que já vimos assim grandes e viçosas e andámos a colher no Algarve. Passámos um pouco por todo o país, Viseu, Zona Oeste, Algarve, a contar esta história para, no fundo, todos os meninos percebessem uma coisa. Aliás, 3. Quão importantes são as árvores para que haja frutas, quão importantes são as abelhas e os insetos polinizadores para que haja frutas e como tudo isto nasce das belas flores dos pomares. Vamos ver. São mesmo lindas estas flores, Pedro. Bem que me podias oferecer um ramo. Algumas delas servem para atrair abelhas. E neste pomar, em Viseu, havia bastantes como aqui os nossos amiguinhos andaram a observar. Com a ajuda deles, vimos as flores a serem polinizadas. Então o que aconteceu a cada flor, Pedro? Acabou por perder as pétalas e transformar-se nisto que aqui está. Como é que se passou disto para isto? Pois bem, meus amigos, foram as abelhas, por exemplo. As abelhas ajudam os agricultores, são os nossos pequenos ajudantes. Elas transportam o pólen de uma flor para a outra, os grãos de pólen caem dentro dos receptáculos das flores, as flores depois acabam por se transformar nestas, digamos assim, maçãzinhas bebés que aqui vêm, que depois vão só crescer até se tornarem num fruto acabado. Este pomar é especial porque os agricultores aqui arranjaram um truque para que haja mais abelhas e mais insetos polinizadores bem pertinho das macieiras. E agora é a PAC que vos vai explicar como é que isso foi feito, porque como estamos na variedade Fuji, fugi. Pois, Pedro, fugiste e eu é que fico com a batata quente. Ou melhor, com a pera. Porque aqui estamos a ver imagens do pomar que visitámos em Torres Vedras, onde temos peras bebés a crescer e é preciso mondar. Ou seja, tirar as que estão a crescer menos para que possam ficar as que estão a crescer mais. E claro que o objetivo de todos os agricultores é que as suas árvores estejam bem cuidadas para que deem frutos grandes, saborosos e viçosos. É então que chega a altura da colheita e que em diferentes épocas do ano para diferentes frutas. Calhou que fomos ao Algarve na altura ideal para colher laranjas e com a ajuda dos nossos amigos assim foi. Mas houve mais algumas coisas que andámos a colher com os nossos amigos noutros episódios. E estas não cresciam em árvores. Eram o quê, Pedro? Batatas. Montes de batatas. Muitos saquinhos de batatas aqui e são apenas uma ínfima parte do que é produzido por dia, um pouco por todo o país. Mas lá está, chega aos mercados em grandes quantidades. E quem diz batatas, diz maçarocas de milho, diz couves que estão aqui, todo o género de produtos, sejam eles legumes, sejam eles verduras, sejam eles cereais, que nascem e crescem da terra. Ora, para que haja toda essa abundância, é claro que é preciso haver muita produção, mas ela tem que ser feita com o máximo de racionalidade possível, com o máximo de sustentabilidade possível, poupando água, observando o meio ambiente, tentando que seja tudo feito com o máximo respeito possível pelo meio ambiente. E depois, meus amigos, já que é tão precioso o que a terra nos dá, convém não desperdiçar. E nós também fomos saber como é que tudo isso funciona. Sim, porque se há coisa que não devemos fazer com os alimentos é desperdiçá-los. Eles podem vir em grande abundância, mas acreditem que são muito, muito preciosos. E nós fomos desde a terra onde nascem as coisas até ao local onde elas são armazenadas para perceber também como podem nunca ser desperdiçadas. Vejam só. A terra é generosa, mas dá trabalho de cuidar do que depois se vai colher. Por isso, foi com muito cuidado que os nossos amigos foram até ao campo de cultivo e ajudaram o Pedro a colher batatas. E na hora de contar, acreditem que ninguém fez batata. Ai, desculpem, batota! Estão a ver? São campos a perder de vista com plantas verdinhas. Mas as batatas estão enterradas. A parte verde da planta não se come. Para comer folhas, caules e até flores, é preciso falar noutro tipo de produtos hortícolas,
como as alfaces, os brócolos ou a couve-flor. E foi isso que fizemos quando criámos uma salada cuja base, claro, foi aquilo que não pode faltar numa salada: verdura. Claro que entrou um fruto como o tomate e um legume como a cenoura. Mas com a ajuda dos nossos amigos, que fizeram eles a própria receita, lá fomos lavando tudo muito bem lavadinho, porque vem tudo da terra. E assim, em jeito de programa de culinária, lá fomos criando uma salada muito nutritiva que se juntou o melhor das duas grandes famílias de hortícolas, as verduras e os legumes. E acreditem, comemos tudo, nada foi desperdiçado. Por falar em não desperdiçar, a água é um dos recursos mais importantes para todos nós e os agricultores usam alta tecnologia para a poderem poupar. Por exemplo, visitámos campos de milho imensos onde todo o sistema de rega é controlado por um computador. E claro que os nossos amigos puderam controlar esse sistema por um bocadinho. E por falar em sistema, há um sistema de entreajuda em que os agricultores e todos nós participamos com o objetivo de evitar o desperdício e distribuir alimentos por quem mais precisa deles. Pois é, fomos ao Banco Alimentar contra a Fome e lá estivemos a ajudar a arrumar couves que foram produzidas em excesso. Ora, em vez de as deitar fora, os agricultores deram ao Banco Alimentar e nós, com muita brincadeira à mistura, ajudámos a que chegassem ao seu destino. Agricultura, alimentação, ambiente e solidariedade. Tudo coisas boas para a humanidade que funcionam bem em conjunto. E outro tema importante para a humanidade, já agora, é o bem-estar dos animais, porque há muita coisa em que dependemos deles. Por exemplo, o leite e mais algumas coisas, não é, Pedro? Laticínios, queijos do bom e do melhor, nada disto é feito sem muito carinho e muita dedicação. E para isso também é preciso tempo. Tempo não só para produzir estes queijos, neste caso, ou qualquer outro derivado do leite, mas também tempo e dedicação para tratar do gado que ajuda a que estes laticínios sejam produzidos. Claro, pois que isto é tudo feito com a ajuda do leite das vacas. Das vacas, neste caso. Depois também há queijos feitos com leite de cabra, leite de ovelha e por aí fora. Ora, isto tudo leva-nos a uma questão também muito importante. A pecuária é muito importante na agricultura e é muito importante que haja agricultores dedicados a ela. E se são dedicados à pecuária, são dedicados ao bem-estar animal. Aliás, ao bem-estar de muitos animais diferentes, desde as vacas, as ovelhas, os porcos, etc., até mesmo às galinhas. Pois é, e se eu vos disser que foi visitando uma exploração onde se produzem ovos como estes, que nós descobrimos que as galinhas, por exemplo, têm que ouvir música para terem o seu bem-estar assegurado. Música. Já as vacas ouvem música. É claro que esta piada tinha que ser feita, mas o assunto é até bastante sério. Aliás, basta ver estas imagens que se seguem para perceber que os agricultores levam o bem-estar animal muito a sério. E levar o bem-estar animal a sério é, antes de mais, cuidar da saúde deles. Fomos com os nossos amigos ser veterinários por um dia e ajudar a fazer ecografias a ovelhas. Vejam só que até descobrimos bebés. Além disso, vimos como os animais podem ajudar a cuidar de outros animais. Já alguma vez tinham visto cães pastores em ação? Pois é, são os melhores amigos do homem, mas também conseguem ser autênticos treinadores de ovelhas. E sabiam que as ovelhas, ou por exemplo, as vacas, têm bilhete de identidade e passaporte? É só para perceber o quão a sério os agricultores levam o bem-estar e segurança dos seus animais. E agora vamos sintonizar a Rádio Galinha! É verdade, essa ideia das galinhas ouvirem música nos pavilhões onde põem ovos é verdadeira e servem para que vivam com menos stress e sustos. Ficam habituadas a ruídos estranhos. É que as galinhas vivem mesmo no meio da natureza. Os seus pavilhões estão em plena Serra da Estrela, no meio dos bosques. Passam o dia a passear, todas contentes como se fossem turistas de férias. Não admira que os ovos que põem sejam tão bons. E se as galinhas da Serra da Estrela vivem bem, o que dizer das vacas leiteiras que estão em São Miguel, nos Açores?
Foi no meio da relva fofinha, num dia que teve 4 estações do ano num só, que o Pedro e os seus amigos açorianos encontraram vaquinhas como a Ramona, que depois de muito lamber o Pedro, acabou por deixar que tirássemos um bocadinho de leite acabado de ordenhar. É um sabor diferente de todos os outros. E ainda houve tempo para colocar uma bela mesa de queijos ali ao pé, para mostrar quantas coisas diferentes se podem fazer com leite de vaca. E o que acontece à comida quando o Pedro passa muito tempo a falar em vez de comer? Foi uma enorme volta a Portugal, mas foi uma alegria andar a teletransportar o Pedro de um lado para o outro. Espero que tenham ficado a conhecer-me um pouco melhor. E ainda ficam muito por conhecer, não é, Pedro? Realmente apenas para conhecer alguns dos segredos de tanta agricultura que se faz no nosso país, nós fizemos uma enorme viagem. Fomos do norte ao sul, do oeste ao interior, até demos um pulinho à região autónoma dos Açores. E ficou mesmo assim muita história para contar, muitos segredos por desvendar. Por isso mesmo, se calhar em vez de eu me despedir com um até para a semana, vou-me despedir com um até breve.